Saudações, as energias se reconhecem e é por isso que você está aqui. Eu sou Areta, sou taróloga e também sou terapeuta espiritual. Esse vídeo é mais um sobre a parte da terapia espiritual, que eu penso que é super importante. A terapia energética, a gente saber lidar e filtrar com as energias. Muitas vezes eu recebo no meu WhatsApp, aliás, se você quiser falar comigo, fazer um atendimento espiritual, uma leitura de tarô, você vem aqui no meu WhatsApp que está na descrição do vídeo. Hoje esse vídeo ele vai ser muito voltado para as mulheres. Mulheres e meninas também. Todas nós. E os homens podem assistir também, porque muitas vezes tem homens que se relacionam com homens e passam pelas mesmas coisas que a gente quando se relaciona com eles, e eu penso que os homens de qualidade e que cada vez querem ser mais um homem de qualidade, eles também podem ouvir essas informações que eu canalizo da espiritualidade. Não sou só eu com pessoa aqui dando a minha opinião. Nesse momento eu me coloco como um canal da energia, da consciência crística aqui no mundo, aqui no universo, para que a espiritualidade maior, a espiritualidade de Mestre Sananda, que é a energia superior, a energia do eu superior de Cristo, um Mestre ascensionado, são eles, Arcanjo Miguel, essa energia também, Mestre Aquanin, então mestres ascensionados, também os nossos irmãos das estrelas, arcturianos, pleiadianos, felinos de Sirius A, andromedanos, eles falam através aqui de mim. É como se cochichassem no meu ouvido, mostrassem imagens, mostrassem, é muito interessante porque parece para mim parece um playground, um jogo, onde uma hora vem uma música, quem me acompanha gosta, porque as energias se reconhecem. Se você está aqui é porque você sabe do que eu estou falando. Eu estava pensando sobre pessoas, assim, principalmente mulheres, que chegam desesperadas por causa de homens, por causa de situações. Às vezes eu penso que eu me iludo, eu penso que isso não existe mais. Assim, mulheres que brigam com mulheres por causa do cara e que muitas vezes vêm me buscar achando que eu faço amarração, eu faço desamarração espiritual. E o meu atendimento tem esse nome, eu não gosto muito desse nome, desamarração espiritual, mas é o nome que vende, é o nome comercial que as pessoas entendem. Desamarrar é desfazer magia. Eu não faço nenhum tipo de amarração, eu não faço nenhum tipo de magia, por quê? Porque nós somos autoconfiantes, temos que ser o bastante para as pessoas ficarem com a gente sem a gente precisar usar de nenhum subterfúgio, de nenhum artifício, sabe? Já perdi muitos que estavam assistindo aqui de certo nesse momento, porque as pessoas buscam esse Harry Potter que eu chamo, buscam a bruxa, buscam esse tipo de e aí se quebram a cara, se dão mal, gastam o que não tem, muitas vezes com pessoas de religião ligadas a algum tipo de doutrina, de algum tipo de religião e tal, que promove isso e que tira vantagens delas. O que eu recebo bastante são pessoas mais conscientes, pessoas que já passaram por situações assim e querem loucamente desfazer isso. E como que a gente desfaz? A gente desfaz através de canalizações espirituais, através de eu conversar com você, eu gravo o atendimento em áudio e a gente eleva a tua vibração. A espiritualidade maior, ela toca você enquanto eu estou ali fazendo o atendimento. É parecido assim com apometria, mas não é apometria. É como se fosse uma cirurgia espiritual, mas não é uma cirurgia espiritual. Quem fez os atendimentos, quem realmente tem fé, porque é tudo fé, é a minha fé, é a tua fé,
trabalhos, atendimentos assim espirituais, não tem como você dizer, olha, vai acontecer tal coisa, porque tem muita coisa envolvida. Tem o teu livre-arbítrio, tem o que você às vezes precisa aprender, muitas vezes coisas que você não quer, sabe assim, então na tua cara, e você diz, não, escolhe subconscientemente, não, vou ali ficar sofrendo mais um pouco, arrastar meu nome na lama. Tem pessoas que às vezes passam por isso, e eu queria trazer, não a partir do espaço de uma pessoa que nunca viveu isso. Eu já vivi isso também, eu já estive em relacionamentos em que as pessoas, por exemplo, vamos começar pelo básico. Quando uma pessoa me quer, quando uma pessoa gosta de mim, ela faz de tudo para ficar comigo, não é? Isso não é o básico? É o básico. Se uma pessoa está afim de mim, vamos pegar um homem, tá? Quando um homem está afim de uma mulher, ele não tem, assim, não é que ele vai se anular e ele vai largar tudo, mas ele larga. Futebol, não tem nada mais importante, nem futebol, nem computador, nem joguinho, nem amigo, nem bebida, nem nada. Por quê? Porque ele quer estar perto daquele objeto, objeto no sentido de interesse dele. Aquela pessoa é tão importante que ele dá prioridade, tudo é mais importante, você quer ficar com aquela pessoa, sabe? E o que acontece muitas vezes nas relações é que as pessoas se perdem nisso. Quando um homem dá assim e começa nesse início dando muita atenção a uma mulher, tem muitas mulheres que se perdem nisso porque elas se jogam então de cabeça, elas não dão esse tempo assim para que a pessoa, e eu já fui essa mulher também, conquiste você, para que a pessoa conheça você, para que a pessoa converse com você e demonstre estar interessada em você, nas suas histórias. E isso não é na cama que a gente descobre. Claro que toda regra tem exceção e que toda generalização é burra, né? Já dizia lá, se eu não me engano é o Nelson Rodrigues. Mas, olha só, a gente precisa guardar, e não é por moralismo, mas a nossa intimidade, sabe? Aqueles momentos sexuais, momentos em que você vai se entregar mais. Se você quer ter um relacionamento sério com alguém, um relacionamento sério, né? Que palavra, assim. Mas se você quer, por exemplo, eu quero casar, eu quero morar junto, eu quero uma pessoa que tenha um compromisso comigo, então você vai ter que passar por essas partes aí. Entende? Você vai ter que, não pode pular a etapa, queimar a etapa, que nem um videogame, não tem como pular da fase 1 para a fase 20. Você vai ter que ir passando pelas fases e respeitando e curtindo cada um desses processos. Então não se renda assim, não se entregue logo, vai logo trazendo para casa. Tem mulheres assim que se jogam daí de cabeça, né? Então o homem faz esse primeiro movimento de estar interessado, olha, tem uma frase que diz, nenhum homem é mais legal, é mais tudo assim, mais maravilhoso do que aquele homem que nunca transou com você. Eu tô falando bem português, bem claro aqui, tá, gente? Porque eu não sei, eu sinto que isso é necessário nesse momento. Então, assim, isso é para todos os signos, isso é para as pessoas que estão interessadas em ouvir sobre coisas assim. A gente tem que, embora toda a nossa cultura, a educação, a família sempre pregue isso assim, a gente precisa ter alguém. Como você ainda não casou, principalmente para as mulheres. A virada de chave para mim foi quando uma vez eu ficava com um rapaz, eu acho que eu fiquei uns 8 anos com o rapaz, sem ter nada com o rapaz, sem ter nada sólido assim, sabe? E esse rapaz foi uma virada de chave, assim, porque eu comecei a observar ele e eu percebi que eu admirava muito ele, o que ele era, o que ele tinha, e não que eu fosse interesseira. O meu interesse era em aprender de alguma forma, era também compartilhar daquela energia, e ele me ensinou muita coisa sobre como chegar lá no topo, né? Então, assim, ele era um escorpiano, os arianos adoram, né? Geralmente, assim, adoram um escorpião, então me ensinou muito. E aí eu percebi o seguinte, né? O nome dele era Claudinei. Aí o Claudinei, eu estudava feito uma louca, assim, fazia mestrado, estava tentando de tudo entrar no doutorado, sendo aluna especial e tal. Daí o Claudinei um dia falou, cheguei lá na casa do Claudinei,
morava na cobertura lá, 2 apartamentos, um em cima do outro, com piscina, com tudo. E daí o Claudinei falando, sabia que eu não tenho nem ensino médio completo? Aquilo para mim foi um tapa na cara, porque, tipo, daí ele contou a história dele. E aí eu percebi, de alguma forma, agora nós não estamos falando de dinheiro já, né? O que tinha errado comigo, porque eu tinha estudado tanto, eu tinha chegado em tantos patamares, digamos, intelectuais, mas eu não conseguia ter o que ele tinha. Então eu queria saber, e ele não era herdeiro, ele criou isso. Ele começou com, existe isso, gente que começa com caixinha, como é que é? Sabe assim, cachorro quente na rua, com aquelas, aqui no Rio Grande do Sul chama Towner, aqueles carrinhos de cachorro quente na rua. Um empreendedor, uma pessoa que foi galgando, que foi crescendo. Então aí eu percebi que eu, naquela coisa de ser toda correta, que talvez não fosse o jeito certo. E aí, quando você, às vezes é importante você ficar com as pessoas assim, às vezes não é pelo ficar, essa pessoa aí vai ser o amor da tua vida. Às vezes não, é a pessoa que vai te ajudar a dar essa virada de chave, né? Então assim, eu não mantive um relacionamento assim com ele, sólido, papapá, mas o que me ensinou? É isso que eu queria que você olhasse para essas pessoas que chamam a tua atenção e que você, eu estou falando para os desesperados aqui, o clube dos desesperados, tá? Para as pessoas que ficam nessa. Muitas vezes você tem, já pensou por que um homem te interessa tanto? Por aqui, todo excesso, ele sempre vai falar de algo que está faltando. O que está faltando em você? Por que aquela pessoa te interessa tanto? Eu lembro que daí o Claudinei, eu ficava bobada assim com tudo que ele tinha, desde a torneira dele, tudo. E aí eu pensava assim, um dia eu vou ter tudo isso. Um dia eu vou ter tudo isso que o Claudinei tem. Eu só não tenho carro ainda, mas eu tenho a casa, eu tenho as coisas que o Claudinei tem. E eu ficava pensando assim, se o Claudinei com 50, ele tinha 50 anos na época, nossa, ele era tão bonito, eu achava, talvez vocês não iam achar, mas eu achava ele tão lindo, então não tinha filhos, não casou. Ninguém ficava chamando o Claudinei de solteirão. Ninguém ficava dizendo, julgando ele, não vai casar, não vai arranjar alguém, não sei o quê. Não, ele era o gostosão, ele era o poderosão. E aí eu comecei a pensar, mas por que eu não sou? Por que eu não posso ser? Por que quando eu tiver 50 anos, sem filhos, sem ter casado, assim, legalmente, né? Por que eu também... Por que para a sociedade eu sou vista como a fracassada? Será que mais feliz do que eu é aquela mulher, muitas que eu atendo, que estão ali nos bastidores, num relacionamento que só elas sabem o que elas têm que passar, com medo que o cara está traindo ela, às vezes sabendo que a pessoa está traindo, correndo atrás, detesta ter que transar com a pessoa. Sabe, será que essa caixa aí é sobre isso que eu estou tentando falar, acordar as pessoas, não para que todo mundo tenha que ser que nem eu, que nem o Claudinei, não é isso, mas é sobre o que será que essas pessoas que te chamam tanto a atenção e que às vezes você é de alguma forma aficionada, apaixonada, o que será que essas pessoas elas te ensinam, né? Eu lembro que eu passava assim na frente da casa do Claudinei, né, do apartamento, não é que eu estava sendo stalker, eu nem queria ver o Claudinei, mas era uma coisa meio que, não era inveja, eu não queria que ele não tivesse, mas eu queria também ter aquilo, era uma espécie de sonho. Eu pensava, nossa, como será que deve ser, como ele deve se sentir, e acho que o que me ligava a ele era, eu queria aquilo também para mim, sabe? E muitas vezes as pessoas que te chamam a atenção, talvez não é por essa coisa básica que a gente olha, e não está errado, porque muitas vezes o que vem para você é uma espécie de chamado, o que te atrai, o que você vai viver lá na frente, né, é o que você quer. E aí a gente tem que sair dessa matrixinha que vem dizer assim, que a gente tem que correr atrás de um homem, que a gente tem que... não é só mulher que corre atrás de homem, mas é muito mais.
tá? Tem também homens desesperados querendo alguém. Ninguém consegue nada no desespero. Eu trabalho com atendimentos espirituais, né? Terapia espiritual. Então, assim, ó, o que a gente vê ali? Que quem está desesperado está vibrando a escassez. Você está vibrando a falta. E quanto mais você vibrar isso, o universo te dá mais disso. Você vai encontrar uma pessoa que vai fazer você se sentir mais carente, com mais falta. Você está pedindo isso através da tua vibração. Então, quando se está carente, quando se precisa de alguém, você não tinha que ir buscar, agora é o momento que vou entrar no aplicativo de namoro. Meu Deus, aí lascou. Esse é o momento, vou pro bailão, vou pra festa, vou achar alguém, né? Não é o momento. Esse deveria ser o momento, sabe, da gente se fechar. Um momento sacerdotisa do tarô, um momento do eremita. Esse é o momento em que a gente tem que olhar para nós mesmos e para a nossa solidão. Por que não? Eu levei muito tempo para entender, eu sofria quando sexta-noite, sábado à noite, eu não fazia nada, não tinha nada. E daí eu comecei a pensar, não tinha nada assim, ó, eu não estava em barzinho, não tinha amigos, eu não estava com namorado, não estava com ninguém, parecia que a minha vida não estava acontecendo. Até que eu virei o jogo e comecei a perceber, não, mas a minha vida é muito interessante, eu faço o que eu quiser, eu tenho condições de, sozinha, eu me garanto, eu estou com quem eu quero. Quanta gente que está com alguém e está infeliz, né? Esse vídeo, nem sei se vai chegar na pessoa que precisa ouvir, tá? Mas esse vídeo, passe adiante, às vezes você vai lá e pá, você dá esse vídeo exatamente para a pessoa que precisa ouvir isso agora. Muita gente pode discordar, eu não estou pedindo aqui que confete, que vocês concordem comigo, mas assim, por exemplo, tem muitos homens que eles se acham o homem mais feio, o homem mais nada a ver, ficam lá os princesos, você tem que fazer tudo por eles, só falta a gente ter que buscar em casa, não tá nessa onda assim, tu tem que pagar a conta, tu tem que fazer tudo, porque a gente tá criando homens assim, tanto como mulheres, criando filhos, criando mais homens desse jeito, quanto o jeito que a gente se trata a si mesma, que eles vão devolver, semelhante atrai semelhante. O homem não te trata da maneira que você o trata, ele te trata da maneira que você se trata. Então, se você vai lá, se rasga para fazer um encontro sexta-feira à noite, eu já fiz vários desses, inclusive com o Claudinei, vários assim, tipo, nossa, passo o dia no salão, faz unha, cabelo, meu Deus, chegando de noite eu tô até cansada, e aí fiz um jantar especial e não sei o que, e o cara vai lá mal tomar banho para desodorante, gente, assim, é aquela história de tu dar um banquete e o outro vir só com o guardanapo. A história fica desigual, porque tem um que está dando demais e energeticamente essa pessoa que está recebendo muito sem dar nada, ela percebe isso e ela se desinteressa por você. E até eu me desinteressaria quando alguém tá, até você, sinceramente. Então você tem que cuidar com esse fluxo assim, porque quando você, nos relacionamentos tóxicos, às vezes o relacionamento não começou tóxico, mas se torna, porque é assim, você vai lá e era recíproco, como se fosse um ping-pong. A pessoa te dá atenção, você dá atenção. A pessoa manda mensagem, você responde. E aquela coisa, aquele joguinho que é gostoso, é bem bacana, né? Aí, de repente, um dia, a pessoa não manda. A pessoa, sei lá, acontece alguma coisa, aí você já surta. Porque ele tá estranho, porque aconteceu alguma coisa, e o que eu fiz, e o que eu não fiz. E aí a tendência é a gente dar mais, a gente se rasgar, a gente fazer mais, sabe? Nossa, se virar em mil. E aí a pessoa percebe que ela deu menos e você deu mais. E aí o que a pessoa faz? Cada vez ela vai te dando menos e cada vez você vai dando mais. Então vai ficando uma relação onde você passa a se anular. Ao invés de você focar nos seus estudos, nos seus aprendizados, na tua vida, nas tuas conquistas, nas tuas coisas, você está perdendo tempo com um homem. E vamos ser bem sincera, quantos homens de qualidade você conhece?
Você que está me ouvindo e que é homem, será um homem de qualidade mesmo? O que é um homem de qualidade? Um homem de qualidade é um homem que tem caráter, em primeiro lugar, que tem integridade, que tem responsabilidade, responsabilidade assim com o emocional, eu penso, da outra pessoa, sabe? Porque muitas vezes a gente deixa o ego falar mais alto. Então a pessoa está correndo atrás de mim, daí a gente vai lá e dá uma atençãozinha, mas nem quer nada com a pessoa. Os joguinhos, né? Os joguinhos. Então, assim, o que um homem de qualidade? Como que é o homem que você gostaria de ter? Às vezes, o que tu tá correndo atrás, ou o que você tá lutando, ou até brigando com outra mulher por causa de um homem, o cara nem vale nada. O cara não é nem, olha, metade daquilo que você é. Então, se você fizesse todo esse investimento em si mesma, eu não sei por que eu acho que é cultural. Na família, né, nós mulheres não somos assim educadas para que a gente olhe para nós e a gente se construa. Teve um dia que eu estava tomando um café na padaria com a minha irmã. E aí eu conversei com ela falando que eu via a vida, e vou falar para você também, como um videogame. E que eu não fico com perdedores, e eu não ficaria com perdedores. E aí eu falei sobre o meu último relacionamento, por que eu não fiquei com ele. Minha irmã ficou com o olho desse tamanho. Vou falar para vocês, vamos ver se vocês arregalam o olho também. Eu fui totalmente rainha de espadas ali, rei de espadas, entende? Por quê? Porque eu percebi que aquela pessoa, por mais legal, por mais não tinha ambição. E aí o que eu vou fazer com uma pessoa se eu sou ambiciosa, se eu quero conquistar coisas, se eu quero uma vida melhor, se eu quero ter qualidade de vida, se a gente tá morando num lugar, eu tô morando num lugar que literalmente, sinceramente, o inferno deve ser menos quente do que onde eu tô. Já pensou? Aí você tá com uma pessoa que ela quer o básico, ela tá contente com o ventilador, e aí você quer um ar-condicionado até no teu elevador, por que não? Sabe? E aí, entende? E ainda te julga por você ser assim. Porque você é espiritual, você não devia querer a matéria. Quem disse, Berenice? Quem disse? Onde é que está escrito? Eu penso que a espiritualidade, ela quer que tu tenha e conquiste todas essas coisas, porque também faz parte desse exercício de manifestação. O que tu pode manifestar? O que tu pode ter? A espiritualidade, ela quer que tu seja feliz, que tu tenha qualidade de vida, que você conquiste coisas, sabe? Para você daí poder ter paz, poder relaxar, poder meditar, poder ser uma pessoa melhor. Se não acha que a gente é uma pessoa melhor quando a gente está num lugar bem bacana, tendo uma vida bem legal, ou tu acha que é quando a gente está lá subindo alto, lá de joelho, pagando promessa, ou quando a gente está sofrendo? Será que a espiritualidade realmente, será que é só, ela quer que a gente se sacrifique, que a gente sofra, que a gente para merecer? Não precisa ser assim. A gente respeita, óbvio, mas eu sempre falo, né? A antropologia explica que quem precisa disso é o cérebro. O cérebro precisa de um ritual, por vezes. Então, a pessoa só conquista aquilo porque eu fiz aquilo lá, eu subi aquilo de joelhos, ou eu fiz aquele jejum, ou eu fiz não sei o quê. E aí, é uma coisa que você pode usar, claro, em teu benefício. E eu tô falando isso porque daí eu pensando em videogame, eu gosto muito de videogame, então eu fiquei pensando assim, num videogame você é um avatar, na vida aqui imagina que eu sou um avatar, cara, eu quero o melhor avatar, e para me acompanhar, principalmente para estar dentro do meu jogo, que a gente tem uma aura que ela tem 8 metros em média de diâmetro para todos os lados, né? Aura, Merkabah, campo vibracional, isso que eu limpo quando eu faço os meus atendimentos espirituais, blindagem espiritual, abertura de caminhos, desamarração espiritual. Então, assim, quem vive com você vai estar dentro do teu campo. Imagina se você dorme com uma pessoa, se você transa com uma pessoa. Imagina se a pessoa, de alguma forma, a pessoa invade o teu corpo, entra em você, com o que você está lidando? Você está lidando com todo o campo vibracional da outra pessoa, então você tem que ser mega seletivo com quem chega até você. E aí, por mais que eu estava naquele relacionamento, eu percebi que ali não tinha nada para mim, e eu não iria ficar, E eu percebi, não, eu ganho mais sozinha. Não foi sentimental, não foi emocional, embora até eu achasse que eu amava, mas e esse outro tanto,
um monte de coisas que eu quero conquistar, esse monte de gente que eu quero atender e esse monte de vídeos que eu quero fazer, será que tudo isso eu peso numa balança, eu vou trocar por um homem meia boca, sabe? Eu sempre digo, um homem que tá ali, mas só porque ele não tinha ambição? Não, por um monte de outra coisa, que era pequeno, que era, entende? Eu não gosto assim de, não é que eu não gosto, não tenho nada contra, mas pessoas fracas, pessoas assim, eu não sei, eu sou lutadora, eu sou guerreira, eu quero lutar, eu quero conquistar, eu quero, sabe, e conquistar aqui, não só coisas materiais, mas assim, tudo. Se eu tiver um relacionamento, mesmo que seja só para sexo, ou só para, ou também, né, um relacionamento de construção, vamos morar juntos, papapá, eu vou querer o melhor para mim, você também devia querer um aliado, uma pessoa em quem você pode confiar, que você não tenha que ficar se preocupando, fazendo juras de amor eterno, pacto de sangue para segurar a pessoa. Meu Deus, se alguém te ama, a pessoa quer ficar do teu lado, não importa o que aconteça, a pessoa larga tudo para estar com você. É óbvio que se a pessoa é um cirurgião, não vai largar uma cirurgia para ir lá ficar com você, não é sobre isso. É sobre também a gente entender, né? Mas assim, você sabe do que eu estou falando, do ter que ficar correndo atrás, do ter que ficar preocupado, preocupada, né? Então eu estou falando muito assim em termos das mulheres, porque eu vejo muitos homens que se acham e que não são nada, meia boca, nem em termos de aparência física, e se acham porque é por nossa culpa, porque a gente fica ali idolatrando deuses de barro. Tem que fazer cair na real. Você tem que levantar a cabeça, mulher. Você tem que levantar a cabeça e parar de agir como uma menininha, como uma princesinha, como uma pessoa indefesa. Você não é, você é uma mulher, você é uma guerreira. Não importa se você tem a idade que for, eu estou ouvindo Aretha, tenho 92 anos, é para você também. Muitas vezes as mulheres que são mais independentes, que são aquelas que na profissão conquistam tudo, quando vão se relacionar, elas viram essas donzelas, essas menininhas que precisam ser protegidas, e veio uma barata, sozinha tu mata a barata, aí depois tu tem que se fazer, sabe? É sobre isso. A barata foi só um exemplo, mas assim, eu tô falando no geral. Não deveríamos ficar por livre-arbítrio, claro, tu fica se tu quiser, mas não deveríamos ficar com pessoas que a gente tem que ser menos para a gente se encaixar. É que nem aquela história lá da Cinderela. Lembra as irmãs da Cinderela? Eu sempre me senti assim como as irmãs da Cinderela, não como a Cinderela, porque assim, lembra que elas tentavam se encaixar o pé delas dentro daquele sapatinho de cristal pequeno, minúsculo. Imagina um lugar onde você tem que lutar para você caber, andar apertado para parecer algo. Muitas pessoas estão dentro de vidas sufocantes para aparentar alguma coisa, né? Só vai mudar quando aquilo for doer de verdade. O recado tá dado, era o recado que eu queria passar, esse recado de... Nem sei se eu consegui falar assim tudo o que eu queria, mas eu queria dizer para você que é mulher, que está me ouvindo, que você pode fazer tudo o que um homem básico faz. E que você, sabe assim, muitas vezes um homem básico, o que eu quero dizer assim, é que tem mulheres que são excepcionais, que com 50 anos, por exemplo, elas conquistaram o mundo no cargo delas, na vida, o carro, tudo no que elas são, a personalidade, até o corpo físico, elas têm. E aí, porque elas não têm uma relação, elas se sentem, parece que elas fracassaram. E cuidado com quem julga, o olhar que olha para essas mulheres. Essas mulheres são deusas. Tem um ditado que diz, que sei lá quem, mas eu salvei aqui, que diz assim, se você consegue ficar sozinho e se sentir bem, você é um deus. É sobre isso. Isso é a gente sabe se bastar. É você chegar, por exemplo, numa sexta, num sábado à noite, que é um dia nobre, e você resolver, eu vou ficar em casa, eu vou ler um livro. Aretha, você fala isso porque você já tá velha, ninguém te quer.
Se é para os babaca me querer, se é para ter que ficar indo em lugares que eu não queria estar, como eu já fiz muitas vezes, eu sempre embarquei nos estilos de vida. Se eu namorava um surfista, estava eu lá me queimando na praia, entende? Se era motoqueiro, estava eu lá de jaqueta de couro, de bota. Sempre fui meio assim. Foi legal porque eu fui conhecendo estilos, culturas, eu mergulhava. Até que chegou um ponto que eu pensei, mas quem é que eu sou? Eu fiquei pensando, dentro disso tudo, quem é que eu sou? E aí você vai olhando para você e nunca vai parar de se conhecer, de se descobrir e adorar muitas vezes a tua própria companhia, sabe? A gente vai conhecendo pessoas, homens, por exemplo. Os homens nós vamos ter que fazer um vídeo à parte, tá? Porque esse vídeo aqui ficou bem seletivo, assim, nesse sentido, parece assim de... não sei se é gênero a palavra, mas assim, nesse sentido, né? Então, assim, eu não tô batendo, não sei se pareceu que eu tô batendo em cima dos homens. Eu penso que tem homens maravilhosos. Não acredito muito que tenha perto de mim, porque eu não estou vendo, não enxergo. Eu penso que talvez os homens que sejam maravilhosos, eles podem ser talvez que nem eu. Eles podem curtir a vida deles, do jeito deles, que nem lá o Claudinei fazia trilha. Eu achava tão legal, eu não faço, não gosto das indiadas muito, mas assim, fazia trilha, gostava de olhar as estrelas, tinha os interesses, entende? A gente como mulher pode ter a mesma coisa. A vida não é só redes sociais. A gente vai lá e posta vídeo, e daí quem é que curtiu. Nunca esqueço que uma vez eu saí com um cara. Foi no dia que eu peguei Covid ainda, vocês acreditam? Furei a que era para ficar em casa. Fui num pub com a criatura, com um cara que eu conheci num aplicativo. E aí... o cara teve uma hora assim, era um barzinho bem legal, tipo um barzinho irlandês, sabe? E aí tinha uns chapéuzinhos verde, e aí você podia tirar foto e tal. Daí ele pegou e a gente conversando e tal, até ali, até aquele momento. Aí ele pegou um chapéu daqueles, bem bonito ele era, sabe? Daí ele botou o chapéu e pediu para eu tirar uma foto. E aí eu tirei. Pronto, acabou o encontro. Por quê? Porque aí ele não tirou foto comigo, né? Tirou só ele com a foto lá, botou no Instagram. E aí ele começava toda hora a olhar pro celular. Eu achei aquilo um desencantei na hora. Porque ele olhava toda hora pro celular para ver. Daí eu falei, o que tu fica olhando assim? Porque eu vi porque que ele tava olhando, que era quantas pessoas estavam curtindo aquela foto, aquele story que ele tinha feito. Que babaca, que coisa boba, ainda fui lá, peguei Covid, bem feito, entende? Pra mim, bem feito pra mim, porque assim, ó, é sobre isso, muitas vezes, esse ego gigante, entende? Por que a gente, eu tenho que dizer pra você, se você tá sofrendo por alguém, assim, correndo atrás de um homem, querendo e não sei o que, muitas mulheres brigando por um homem, pelo amor de Deus, vai lá no Japão não tem quantos homens sobrando para mulheres, não sei se estou enganada, mas então muda de lugar, às vezes você está no lugar errado, você podia ir lá e podia escolher, assim, ó, será que vale a pena? O que tem que é tão, muitas vezes nem acaba sendo patético. Ai, Areta, você tá muito terrível hoje, de certo. Hoje eu tô a bruxa, né, de certo. Mas assim, ó, a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que ter esse amor, porque se a gente não tiver isso, por exemplo, eu fico pensando assim, ó, quando eu comprei a minha televisão, 65 polegadas, assim, daí sofri um monte para comprar o raio da TV. Aí quando eu comprei, era a segunda que eu comprava assim, né? A primeira eu tive que vender porque eu mudei de estado. Daí eu consegui conquistar uma TV igual ali. Aí quando eu comprei suadamente, com suaves, né? Suaves à vista, ainda eu comprei, mas quanto eu trabalhei para comprar, eu pensei, vocês acham que eu vou botar qualquer um para assistir, pegar no meu controle? Nunca ninguém assistiu, só os meus pais, assim, assistindo TV. Entende? Porque ali eu tinha amadurecido o suficiente para eu dar valor. Antes não era assim, entende? Assim, você tem que conquistar as coisas por você. Quando chega uma pessoa no meu celular, lá no meu WhatsApp, e vem sofrendo por amor na sofrência, muitas vezes eu chego e digo, mas você já é milionária?
Não. Então, o que que você está correndo atrás desse maluco? O que que você está sofrendo? Vai investir na tua carreira, vai investir na tua vida, vai cuidar dos teus filhos. Sei lá, eu cuido dos meus gatos, dou o melhor para eles. Nunca um homem, uma pessoa vai poder ser mais, tu entendeu? A gente tem que se valorizar, até frente às amizades. Muitas vezes você gosta de estar sozinho. Cuida com esse negócio, que pessoas que, eu não gosto de estar sozinho. Como é que não gosta de estar sozinho? A gente é sozinho. Como é que não gosta de estar sozinho? Então, você tem que ficar com outras pessoas porque você mesmo não suporta a tua própria companhia. A tua companhia tem que ser a mais interessante. Você tem que dar risada sozinho. E às vezes eu tô chovendo molhado, porque muita gente já faz isso. Dar risada sozinho, você assistir teus filmes, as tuas séries, as tuas leituras, as tuas plantas, as coisas que você gosta de cozinhar, as coisas que você gosta de fazer, os teus pets. Tu tem que ter uma vida que é para você, não é para ter, eu tenho que ter. Não, você tem que ter, não é para mostrar para ninguém, é para você, porque tudo na tua vida é sobre você. E talvez, só talvez, quando você se amar dessa maneira tão grande, você se valorizar, pode aparecer uma pessoa que vale a pena, que seja de qualidade, que não tenha que fazer assim que você... Sabe, já pensou como é que eu estaria aqui hoje fazendo um vídeo para vocês? Lembra do videogame? O cara do videogame que eu estava contando para minha irmã? Então, eu lembro que ele me infernizava, assim, fazia, assim, coisas que eu ficava muito possuída, assim, e isso me deixava com muita raiva, me incomodava. Eu também não era essa pessoa que eu tô falando aqui, que se valoriza e papapá. Aquilo me incomodava, coisa com ex, sabe, umas situações assim. E aí eu ficava tão incomodada que eu pensava, gente, isso me atrapalhava, estragava meu dia para fazer meus vídeos, para fazer meu trabalho, para atender meus clientes. Então eu perdia dinheiro, eu perdia tempo de trabalho, de crescer, por causa daquela relação que estava me entregando, no fim das contas, o quê? Tu bota na balança e tu diz nada. Eu ainda tinha coisas que eu precisava fazer na casa que hoje eu não tenho que fazer por causa da criatura. Todos os homens com quem eu me relacionei e eu dividi espaços, eles me empobreceram. Eles melhoraram de vida, mas parecia que me sugavam. Então eu não gosto de dividir espaços com ninguém. Já teve homens que eu senti que acrescentaram, mas às vezes por um motivo ou outro não bate. Tem que ter uma coisa muito forte, assim. Eu tô falando, né, isso porque eu vejo o que tá rolando, parece que nesse momento no meu WhatsApp, é muito do que chega. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu não sou uma cartomante, aí vão ver. Nas minhas leituras de tarô, deixa eu fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Leitura de tarô é uma coisa. Cartas ciganas é outra, na minha opinião, tá? Eu leio cartas ciganas, mas eu não leio comercialmente cartas ciganas. É a minha escolha, eu sou taróloga, eu sou oraculista, eu sou uma leitora energética. E por que que eu tirei? Muitas vidas eu fui cartomante, papapá. Eu não gosto desse negócio de, por exemplo, a pessoa senta na minha frente e aí eu começo. As pessoas às vezes vêm fazer umas leituras de tarô e elas querem assim, então vim aqui a ver o que é a minha vida. Não me passa informação nenhuma, não me contextualiza de nada. Não é um vídeo do YouTube em que você tem que pegar uma energia que é outra situação, né? Então que me desgasta pra caramba para fazer. Então muitas vezes as pessoas chegam, elas não sabem nem o que elas vão perguntar. Eu digo, não, o tarô são perguntas, o tarô é um conselheiro. Você tem que dizer o que você quer saber naquela situação da tua vida, me contextualizar, porque o tarô e os oráculos, eles são conselheiros. A ideia não é ficar falando para você ao léu, que muitas vezes acontece no baralho cigano. As pessoas abrem, te atende às vezes em 10 minutos, fala, então você vai conhecer eu falo porque eu já fui em vários. Eu vou conhecer alguém do olho azul, papapá, papapá. Pode ser que às vezes assim a intuição da pessoa bate bem certinho, mas e o conselho? E muitas vezes quando você faz e daí não teve nada a ver. Muitas pessoas entram aqui no meu canal falando, nossa, você adivinhou. Mas meu papel aqui não é adivinhar nada.
O meu papel aqui é trazer orientações, é trazer conselhos espirituais. Eu leio a energia que está aqui, às vezes não é a tua, né? Às vezes é uma leitura de tarô que tu vai fazer, e na leitura de tarô eu não atendo a pessoa ficar quieta e eu fico... Se eu fizer assim, eu faço. Só que daí eu vou ficar umas 2 horas, eu vou fazer que nem uma leitura aqui no YouTube, e aí eu não vou cobrar o valor que eu cobro normalmente. Eu vou cobrar o dobro, porque daí depois, mais 50 minutos, mais 1 hora, nós vamos conversar então sobre o que eu vi. Ninguém tá afim de pagar isso, mas querem que você se debulhe ali e adivinhe a vida. Não é sobre isso. Tá? Eu penso que a gente tem que, como espiritualistas, como pessoas que estão aqui, a gente tem que ter mais noção. Eu queria fazer esse vídeo falando sobre isso, principalmente para as mulheres. Olhem para as suas vidas, olhem para as vidas maravilhosas que vocês têm. Muitas vezes vocês estão procurando sarna para se coçar, vocês estão procurando homens para ficarem folgados em cima de vocês. Às vezes vocês já são independentes, vocês têm o trabalho de vocês, a vida de vocês, está tudo redondinho, está tudo bonitinho. Ai, mas falta o grande amor. Daí o grande amor vocês pegam um troço mal formado, entendeu? Ai, para chamar de meu. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é cueca virada? Eu estava antes comendo cueca virada. Cueca virada no Rio Grande do Sul é uma espécie de bolinho, um bolinho frito. Essa cueca virada que eu gosto, ela é de nata. Chama de cueca virada porque ela tem um formato, parece uma cueca, e eles viram assim. Dá uma torcidinha nela, e aí tem açúcar em volta, e eu tava comendo e aquilo tava tão delicioso, e eu fiquei pensando, veio uma pessoa no WhatsApp chorando assim, e precisava, e querendo gastar dinheiro, entende? Por causa de um homem, e eu fiquei pensando, eu vou fazer esse vídeo e vou falar, quem tá sofrendo aí, correndo atrás desses malucos, nunca comeu uma cueca virada na vida. É a coisa mais deliciosa que existe. Tem tanta coisa que é mais gostosa do que ficar sofrendo e correndo atrás de maluco que tá se achando, que às vezes tem outras coleções de contatinhos, sabe? Valorize você mesmo mais, valorize você mesma pra caramba, né? E você, homem que me acompanhou, às vezes é um homem que também passa por isso. Não pense que os relacionamentos homoafetivos, muitas vezes no formato em que muitas pessoas escolhem, parece esse relacionamento heteronormativo. Será que eu falei certo? Assim, parece um relacionamento hétero, com essas mesmas coisas. Às vezes é você correndo atrás de um outro homem, né? No filme da Barbie, eu acho bem interessante porque ele mostra isso. Você assistiu? É um filme bem bacana esse da Barbie último, porque parece Matrix, assim, lembra, né? O acordar do sono, da anestesia. Então, no filme da Barbie, o Ken, ele primeiro vive naquele mundo cor-de-rosa. Quem ele é? Nem ele sabe quem ele é. Ele é o bonitão, o gostosão, o namorado da Barbie. Essa é a função dele. Não precisa ser muita coisa, não precisa ter cérebro, não precisa pensar, não precisa nada. Ele só tem que ser aquilo. E a Barbie, ele é um representante, é quem ela precisa ter para mostrar ali, por exemplo. Aí eles fogem, né? Eles saem para uma outra, que a Barbie quer mais, ela tá sedenta, ela entra numa crise existencial. E o Ken não existe sem a Barbie, então ele vai junto. Mas não porque ele tem essa sede de conhecer, mas porque ele não existe sem ela. Então ele vai. E aí ele descobre o machismo. E aí ele volta para Barbilândia lá, ele volta para o mundo da Barbie e antes dela. E transforma no mundo do Ken. Então, no mundo do Ken é um mundo atrasado, é um mundo atrasado nesse sentido, porque sempre vai ser atrasado espiritualmente quando tiver essa divisão muito clara e muito com muita disparidade entre homens e mulheres, masculino, feminino. Nós somos tudo. Então, assim, as sociedades mais evoluídas é onde isso é nivelado, entende? Homem, mulher, essa coisa dos gêneros. Então, o Ken vai lá e aí transforma tudo. Meu Deus, a mansão da Barbie virou um bar, tem cavalo, olha, todas essas coisas assim, daquele masculino, selvagem e tal. Então ele vai para o extremo, mas a Barbie também vivia na Barbilândia, era o extremo,
né? Então, assim, ali mostra que a gente não precisa desses extremos, que o equilíbrio é que importa. Ali eu achei interessante que o filme, no final, ele não dá uma resposta. O Ken entra num vazio ali, numa crise existencial, ele não sabe quem ele é, o que ele quer, quando ele não é o namorado da Barbie, quando... Entende? É sobre os homens, eu sinto que a maioria tá perdidona aí também, sem saber como é que lida, como é que faz, como é que é. Não faço ideia de como é ser um homem, mas assim, deve ser chato. A gente, talvez eles também pensem que não existem mulheres de qualidade, porque para se relacionar a gente também quer, como é que eu vou te dizer? Todo mundo quer alguém que seja qualificada, tipo assim. Eu penso que para muitas pessoas assim é aquela história, né? Vagas há, o que não tem é pessoal qualificado. E tá tudo bem. Lembra, a gente sozinho se vira. No filme ali a Barbie, né? Vou dar spoiler daqui. Ela decide ser humana, deixar de ser uma bonequinha. Né? Lembra aquela música da... Como é que é o nome daquela música da Gloria Groove? A bonequinha tá cheia de graça, a bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar. Então, sabe, quem sabe, conhece aquela música, sabe do que eu tô falando. Então, faz a gente voltar para esse pensamento. Cara, seja você com todas as tuas forças. Lembra que você não tem que se julgar pelos... Olha para a vida de verdade, para a tua vida. Às vezes você tem uma vida mais maravilhosa do que outras pessoas que estão lá no Instagram, foto de casal, viagens, não sei o quê. E aí você vai olhar dentro dos bastidores e o olho fica desse tamanho. Você vê e você diz, eu não queria isso. Mas não é isso que as pessoas postam nas redes sociais. E cuidado para você não ficar correndo atrás, vai correr atrás da tua carreira, vai correr atrás dos teus bens materiais, ser milionária, vai correr atrás de poder ter uma vida, não posso falar palavrão aqui, mas uma vida incrível, sabe? Às vezes você tem filhos maravilhosos, mas isso não basta. Não basta? Então se divirta. Não é aquela história, enquanto eu não encontro o cara certo, me divirto com os errados, não é isso? Então, ache diversão. E de repente a gente na leveza, sem levar as coisas tanto a sério, se valorizando, às vezes você acha alguém que você queira... Lembra aquela música do Erasmo Carlos, né? Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Às vezes não é o homem, é uma pessoa comum, não é um homem, o príncipe encantado, mas às vezes é uma pessoa que para você te satisfaz, nas tuas necessidades, naquilo que você precisa, seja lá o que for. Espero ter ajudado. Se sim, deixa o teu poderoso like, se inscreve no meu canal, tá bom? Beijinho.